Vamos lá então, mas os assuntos de hoje estão muito espinhosos, estão bem polêmicos. Preparado? Vamos lá. Vamos lá, porque o presidente Lula, do PT, anunciou nesta sexta-feira, então, dia 20, que vetou o projeto de lei que prevê o marco temporal das terras indígenas, mas sancionou alguns artigos da proposta aprovada pelo Congresso Nacional. Sua análise, Diogo da Luz. Bom, ele sancionou alguns artigos que têm pouco peso, na verdade. Quer dizer, o mais significativo era o que definia, de fato, o marco temporal, que era a promulgação da Constituição em 1988. Né? Mas eu já disse aqui e repito, eu não vejo que isso vai significar tamanha insegurança na área do campo, como dizem. Não acho mesmo. Acho que um outro setor mais localizado poderá acontecer, mas principalmente porque ficou definido pelo STF a obrigação de indenizar pessoas que estejam legal, correta e de boa fé, corretamente e de boa fé instaladas numa terra e que tenham que sair para que vire uma reserva indígena. Então, em havendo indenização, isso acaba sendo um freio muito grande. A gente pode até dizer, bom, mas a pessoa ela não quer se desfazer da terra, ela não quer indenização para sair. Acontece que a indenização torna tão caro para o governo que ela vai acabar nem acontecendo. Então, as pessoas que estão regularmente nas suas terras podem ficar tranquilas que o governo não vai ter recursos para fazer isso. Ele vai fazer isso somente em áreas de litígio, em áreas que nem sejam de litígio, que já sejam mais claramente de indígenas mesmo. Então, não acho uma coisa assim tão preocupante quanto todo o mundo do agro tem dito por aí. Eu quero acreditar que vão ter muita tranquilidade, sem dúvida nenhuma, em relação a esse ponto. Muito bem, Diogo. O próximo tema trata do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, que disse no domingo que o atual chefe do Executivo, Luiz Inácio Lula da Silva, trai os brasileiros e fica de cócoras para as exigências dos mais ricos, segundo ele. Ele deu a declaração em publicação nas redes sociais ao comentar sobre a preservação ambiental no Brasil e os interesses das nações mais ricas. Eu fico me perguntando aqui, Rosali, o que ele quis dizer com isso? Essa expressão ficar de cócoras não é uma expressão comum, não é uma expressão que se usa, ela não define claramente uma situação especificamente. Eu só me lembro um pouco de Macuraíma quando eu vejo essa expressão de cócoras, mas isso não é definição de nada. Eu acho que ele quis dizer algo mais forte, mais indecoroso, vamos dizer, que eu não vou nem repetir aqui quando ele falou isso. Então ele colocou essa expressão para ficar subentendido e não dizerem que ele é tão chulo assim. Eu acho que, primeiro, nós já falamos aqui, de fato, muita gente se calou diante de tudo que queimou na Amazônia nesse ano, e que foi uma coisa séria mesmo, a gente sabe disso. Pessoas que gritaram muito se calaram, e a gente vê que a gritaria era mais política. Ok, mas essa forma do ex-presidente Bolsonaro colocar mostra que ele continua insistindo nessa tecla de desmerecer os outros, de ofender os outros, de falar de maneira que não se espera de um presidente. A gente viu, inclusive, a gente vai falar talvez mais adiante sobre as eleições da Argentina, para ver o quanto essa forma de falar não agrada mais as pessoas. Achei muito infeliz ele falar de um assunto sério, que merece respeito, merece atenção. As queimadas na Amazônia foram sérias mesmo esse ano, e não é para falar de uma maneira tão indecorosa, tão desrespeitosa. Ainda mais que a gente vê que mesmo que já tenha começado a chover, choveu até demais esse fim de semana, né? Mas o rio continua baixando, né? Baixou para baixo dos 13 metros, nunca na história isso aconteceu. Então não é assunto para brincar de jeito nenhum. Tem gente passando sede na Amazônia. Uhum. E, Diogo, justamente sobre o último tema que a gente traz, esses resultados, né, de eleições na Argentina, né, que muitos davam como certo, né, um resultado, e na verdade foi outro. A escolha do novo presidente da Argentina, que será decidida no segundo turno da eleição presidencial, será disputada no dia 19 de novembro entre o governista Sérgio Massa e Javier Milei, com 98% das urnas apuradas. Massa teve 36,68% dos votos válidos contra o candidato de extrema-direita, Milei, que ficou com 29,98%. Sua análise
esse dia hoje, né, aqui no Jornal da Rios, mas lembrando que nós aqui do Jornal da Rios já tínhamos te encomendado uma análise que você colocou há meses atrás aqui sobre isso. Sim. Bom, primeiro eu preciso dizer que eu mordi a língua num pedaço da minha análise feita antes, que eu disse a vocês que a minha sensação é que os argentinos já haviam entendido que o Estado não era o provedor, não era quem trazia o conforto para as pessoas e por isso elas tendiam a voltar em oposição. A gente vê pelo resultado das eleições que não. Boa parte dos argentinos continua acreditando no Estado provedor, continua acreditando que o Estado vai cuidar da vida delas, e isso é importante a gente registrar. Outra coisa que eu acho que ficou clara nessa eleição também é que, embora a maioria dos votos, a esmagadora maioria dos votos, tenha sido em oposição ao atual governo, porque se a gente somar os votos da esquerda, que poderiam ser próximos do governo, ele também não chega nos 45%. Então, a maioria votou contra o governo, sem dúvida. Mas ficou claro que a gritaria, a ofensa, a negação da política está cada vez mais nichada. E aí que a gente vê o grande problema que o Milei vai ter, e eu vejo que isso acontece também no Brasil, essa é a minha percepção. O Milei negou tanto a política, disse que era uma casta de corruptos, uma casta de bandidos, uma casta que precisava ser eliminada. Primeiro, falar em eliminar pessoas é uma coisa que, claro que ele falou no sentido figurado, mas é muito forte, né, Roseli? Não se deve falar. Agora, como é que ele vai fazer para trazer os votos da terceira colocada, Patrícia Bullrich, que são votos de oposição e que, em princípio, seriam votos que viriam para ele? Ele vai ter que mudar completamente esse discurso e talvez acabar perdendo de um lado, porque ele vai se descaracterizar, ou se ele mantiver esse discurso, vai ser muito difícil ele trazer muitos votos para ele, porque as pessoas na Argentina mostraram, querem oposição, elas querem a mudança, mas elas não querem a briga, a ofensa, não querem aquelas imagens de motosserra numa campanha, como se fosse serrar todo mundo, sabe? Essas coisas não pegam bem mesmo. Mas eu acho que isso é uma evolução. A gente está percebendo que a gente desgoste ou não de muitos políticos, a gente só vai resolver os nossos países através da política e o mundo também. Então a gente precisa reconhecer a política, faz parte da nossa vida. A gente precisa fazer oposição sempre que necessário, mas sem ofensas, sem agressões. Isso eu acho que é a grande lição que ficou da Argentina. Milei vai ter um trabalho muito difícil, até porque o Sérgio Massa sai em maior vantagem. Uhum. E Diogo, o eleitor e a eleitora também são importantes, né? E é por isso que a gente vai acionar agora o Lucas Xavier, porque em situação similar ao Brasil, na Argentina também o voto, aliás, aqui o voto é obrigatório, né? É um contraponto. Sim. Porque lá o voto é facultativo, né? Ele não é obrigatório, é isso, Lucas? É isso, Rosali. O voto na eleição argentina, bom dia, Rosali, bom dia, Diogo. O voto na eleição argentina é facultativo. E segundo o jornal Clarim, o jornal argentino Clarim, a taxa de comparecimento nessa eleição, de acordo com a Câmara Nacional Eleitoral, foi de 74%, a menor taxa desde a redemocratização da Argentina. O recorde negativo anterior havia sido de 76,2% na eleição de 2007, quando Cristina Kirchner venceu pela primeira vez as eleições. Então a gente vê mais um recorde negativo na taxa de comparecimento à eleição. Lembrando, redemocratização, algumas pessoas não sabem, a Argentina passou sim por um período de ditadura militar durante a década de 80. Só na década de perto dos anos 90 eles tiveram um presidente civil na Argentina. E uma outra informação que eu vou trazer também é que a diferença da Patrícia Bullrich, que foi a terceira colocada na eleição, do Javier Milei, é um pouco menos de 1 milhão de votos, né? O Javier Milei teve 7.884.000 votos e Patrícia Bullrich 6.267.000 votos. E ela anunciou também, reconheceu a derrota no primeiro turno e disse e sinalizou que não deve apoiar o candidato peronista Sérgio Massa. Então, Diogo, queria saber a sua opinião, para onde vão esses 6 milhões de votos de Patrícia Bullrich e também o que você tem a dizer sobre essa baixa no comparecimento das eleições? Bom, as eleições, no fundo, elas são obrigatórias, mas aquele obrigatório é que se não comparecer não acontece nada, né? Então acaba virando facultativo, como você disse mesmo, né? Mas esse é o problema do Milei.
Lucas, o problema sério do Milei, porque a tendência natural seria que os 6 milhões de votos da Patrícia fossem para o Milei, mas eu percebo que ele tem uma rejeição muito grande, ele conquistou uma rejeição na mídia muito grande também. As pessoas se assustam quando vem ele falar muitas vezes. Ele é um intelectual, ele já escreveu 9 livros, eu já li 2 livros dele, são livros com princípio, meio e fim, tem consistência, ele é inteligente, ele tem um programa de governo que, se você ler o programa esquecendo a figura dele, você vê que tem conteúdo, tem um certo sentido. Inclusive, quando fala, mas ele vai dolarizar a moeda, tem 7 países do mundo que são dolarizados e funcionam. Então, não é um fim de mundo pensar isso. Um deles é o Panamá, há mais de 100 anos, que só tem o dólar lá e funciona. Nem Banco Central tem no Panamá também. Então, tem sentido o programa de governo dele, mas as falas dele, os discursos, parece que quando ele se vê diante da televisão, das câmaras, ele se transforma numa pessoa assustadora. Esse é o grande problema dele. Você veja que a Patrícia falou que não vai com o Sérgio Massa, mas ela não disse que vai com o Milei. Ela está provavelmente esperando para ter uma conversa onde ele se comprometa a baixar muito a bola e reconhecer que ele vai ter que fazer política se ele quiser governar. Ele não vai poder ser presidente sem a política, até porque o partido dele só fez 26% das cadeiras. Portanto, só o partido dele, ele não chega em lugar nenhum, ele não implanta nenhuma das propostas que ele quer, né, Lucas? Bom, obrigada então, Diogo, análise claríssima aqui, agora está na hora da gente entregar, né? Então o motivo que a gente falou que você trouxe um presente para a gente, é que choveu sexta, sábado e domingo aqui na cidade, foi água. Foi muito bom. Foi bastante água, muito bom. E olha, parece que tem mais água hoje, né? Tem previsão. O nosso Curumim do Tempo já colocou aqui também as diretrizes para a gente. Eu fiquei muito tranquilo porque eu vi um meteorologista desses que faz previsão de longo prazo, eu nunca acredito muito nessas previsões, mas ele mostrava que as temperaturas devem ser mais altas e as chuvas mais ralas do que normalmente na Amazônia. Eu espero que ele esteja enganado e que a gente tenha mais dias como esse fim de semana. Muito obrigada, Diogo. Até amanhã. Eu que agradeço. Até amanhã.